Mande 70 mil reais para nossa lua de mel, exigiu minha nora. Respondi, não sou seu banco, ganhe você mesma. Minutos depois, meu filho me mandou uma mensagem, se não pagar, esqueça que tem família. Naquela noite, fiz uma ligação que mudou tudo. Na manhã segue. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A sala de audiências do Fórum Central de São Paulo estava quase vazia quando Cecília Mendonça entrou com passos hesitantes. Aos 65 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e vestindo um terno bege discreto, ela parecia deslocada naquele ambiente formal. Um pequeno broche de borboleta, presente de sua neta, era o único adorno que carregava. Do outro lado da sala, uma mulher mais jovem levantou o olhar e revirou os olhos dramaticamente ao ver Cecília. Bárbara Fontes Mendonça, 32 anos, estava impecavelmente vestida com um conjunto que custava mais do que 3 meses de aposentadoria da sogra. Senhora Mendonça chamou o oficial de justiça. Pode se aproximar. Cecília caminhou para a frente da sala, sentindo as pernas tremerem. Nunca imaginou que estaria ali, em um processo contra seu próprio filho e nora. Na primeira fila, seu amigo Juracy assentiu em apoio silencioso. 6 meses atrás, tudo havia começado com uma mensagem: precisamos de 70 mil reais para nossa lua de mel. É o mínimo que você pode fazer após recusar pagar a reforma da casa. A exigência de Bárbara tinha sido o estupim de uma guerra que Cecília nunca quis travar. Não sou seu banco. Ganhe você mesma, tinha sido sua resposta. A mensagem de Felipe, seu único filho, chegou minutos depois. Se não pagar, esqueça que tem família. Aquela noite, com lágrimas nos olhos, Cecília fez uma ligação para um número que jurou nunca usar. A chamada que mudaria tudo. O juiz Dr. Tavares entrou na sala e todos se levantaram. Quando seus olhos encontraram Cecília, algo estranho aconteceu. O magistrado congelou por um instante, como se tivesse visto um fantasma. Doutora Yara, ele sussurrou para a advogada ao lado, aquela é Cecília Mendonça. A advogada assentiu. Meu Deus, murmurou o juiz, ela não sabe com quem está lidando. Cecília percebeu o olhar prolongado do juiz e sentiu um arrepio na espinha. O que estava acontecendo? Por que ele a olhava daquela forma? O que aquela ligação feita na noite mais sombria de sua vida tinha desencadeado? 5 anos antes, o apartamento pequeno mas aconchegante de Cecília no bairro da Liberdade brilhava com a luz dourada do fim de tarde. O cheiro doce de brigadeirão recém-saído do forno preenchia o ar quando a campainha tocou. Mãe! Felipe exclamou, entrando como um furacão. Aos 30 anos, ele tinha os mesmos olhos castanhos do pai falecido. Temos uma notícia. Bárbara, então namorada de Felipe, entrou timidamente atrás dele. Naquela época, seu sorriso ainda parecia genuíno, seus olhos ainda não calculavam o valor de cada objeto na sala. Estou grávida, anunciou Bárbara, mostrando o teste de gravidez. Cecília congelou por um momento, depois abriu os braços. Vou ser avó. As lágrimas vieram naturalmente enquanto abraçava a futura nora. Vamos nos casar no mês que vem, disse Felipe. Algo simples. Simples mas elegante, corrigiu Bárbara suavemente. Naquela noite, celebraram com o brigadeirão ainda quente. Cecília observou como Bárbara olhava com curiosidade para a foto na estante. Dona Adelina, mãe de Cecília, já falecida. Sua mãe era bonita, comentou Bárbara. Era forte, respondeu Cecília. Criou 3 filhos sozinha após meu pai abandoná-la. Me ensinou que caráter vale mais que dinheiro. Algo passou pelos olhos de Bárbara, um lampejo de irritação? Mas desapareceu tão rápido que Cecília pensou ter imaginado. O casamento, afinal, não foi simples. Houve pressão por um buffet caro, flores importadas, vestido de estilista. Cecília ajudou como pôde, economizando de sua aposentadoria de professora municipal. É um investimento no futuro, justificou-se para Juracy, seu amigo de décadas. Felipe merece ser feliz. E você merece ser respeitada, respondeu Juracy com sabedoria. Tome cuidado para não confundir generosidade com exploração.
Cecília riu do comentário, mas a semente de preocupação estava plantada. Após o nascimento de Maria Luísa, Cecília viu menos o filho. As visitas se tornaram mais raras. Bárbara sempre tinha uma desculpa. Estamos reformando a casa ou Maria Luísa tem aula de balé. Então, em uma tarde comum, Felipe apareceu sozinho. Parecia nervoso. Mãe, Bárbara acha melhor você não vir no aniversário de 2 anos da Maria Luísa. Por quê? Ela diz que você critica tudo, que olha torto para as amigas dela. Cecília sentiu o coração apertar. Isso não é verdade, filho. É só desta vez, prometeu Felipe, sem olhar nos olhos. As coisas vão melhorar. Mas não melhoraram. E aquela foi apenas a primeira gota da tempestade que se formava. O apartamento de cobertura no Jardim Europa reluzia sob a luz matinal. Pela janela ampla, São Paulo se estendia como um tapete de concreto. Cecília segurava uma xícara de chá, sentindo-se pequena nos móveis de design assinado. Vovó. Maria Luísa, agora com 4 anos, correu e abraçou suas pernas. Trouxe presente. Maria. Bárbara apareceu, impecável no vestido branco, uma taça de vinho na mão apesar do horário. O que eu falei sobre pedir presentes? A menina baixou a cabeça. Desculpa, mamãe. Deixia, Bárbara. Trouxe sim, um livro de histórias. Cecília tirou da bolsa um pacote colorido. Livros. Bárbara ergueu uma sobrancelha. Ela já tem um iPad. Histórias impressas têm seu valor, Cecília respondeu suavemente. Bárbara fez um gesto para a empregada. Josefa, leve Maria Luísa para o quarto. Quando ficaram sozinhas, Bárbara largou o sorriso artificial. Precisamos conversar sobre dinheiro. Dinheiro. Cecília sentiu o estômago apertar. Felipe e eu queremos fazer uma segunda lua de mel. 5 anos de casamento merece comemoração. Claro, é uma boa ideia. Vamos para as Maldivas. Ficaremos em bangalos sobre a água. Bárbara girava o enorme anel de diamante. Precisamos de 70 mil reais. Cecília quase engasgou com o chá. 70 mil. É pouco pelo que significa para nós. Você tem esse dinheiro guardado. Aquele dinheiro é para emergências, Bárbara. É tudo que tenho após anos de trabalho. O sorriso de Bárbara desapareceu completamente. Você prefere guardar dinheiro a ver seu filho feliz? Não é isso. Posso ajudar com uma parte, mas... Felipe trabalha tanto, interrompeu Bárbara. Ele merece isso. A menos que você não se importe com a felicidade dele. Cecília sentiu o golpe emocional. Amava seu filho mais que tudo. Vou pensar, murmurou. Não demore, respondeu Bárbara, olhando para o relógio caro em seu pulso. As passagens precisam ser compradas até sexta. No elevador, descendo, Cecília percebeu algo perturbador. Não vira nenhuma foto sua no apartamento. Havia retratos dos pais de Bárbara, mas nenhum da avó materna de Maria Luísa. Em casa, a mensagem de Bárbara chegou. Já pensou sobre nossa conversa? Precisamos dos 70 mil até amanhã. Foi quando Cecília respondeu, não sou seu banco. Ganhe você mesma. A resposta de Felipe veio como um tiro. Se não pagar, esqueça que tem família. Cecília encarou o celular, mãos tremendo. Seu próprio filho a ameaçava. O que havia acontecido com o menino amoroso que criará sozinha após ficar viúva? Quem era aquele estranho sob a influência de Bárbara? Uma lágrima caiu sobre a tela do celular quando percebeu. Isso não era apenas sobre dinheiro. Era sobre controle. E estava prestes a perder seu filho para sempre. A chuva castigava as janelas do antigo Café Martinelli no centro de São Paulo. Cecília remexia distraidamente a colher na xícara de café, enquanto gotas formavam rios no vidro embaçado. Você fez o certo, disse Juraci Santos, seu amigo de 4 décadas, sentado à sua frente. Aos 70 anos, com cabelos brancos e olhos alertas, ele havia sido o ombro onde Cecília chorara após a morte do marido. Ceder à chantagem emocional só alimenta o monstro. Mas perdi meu filho, Juraci. E minha neta. Temporariamente interveio a terceira pessoa à mesa. Yara Cavalcante, advogada de meia-idade com cabelos negros presos num coque severo, colocou um pendrive sobre a mesa. Isto pode mudar tudo. O que é isso? Perguntou Cecília. Informações sobre sua nora.
Investigação preliminar. Yara falou com precisão cirúrgica. Bárbara Fontes não é quem diz ser. Cecília sentiu um calafrio. Como assim? Seu nome era Bianca Ferraz antes de mudar legalmente. Filha do Dr. Augusto Ferraz, advogado proeminente que a deserdou há 10 anos. Deserdou? Cecília arregalou os olhos. Por quê? Yara olhou ao redor, baixando a voz. Ainda estou investigando. Mas há um padrão interessante. Antes de Felipe, ela teve 2 noivados com homens de famílias abastadas. Ambos rompidos em circunstâncias misteriosas. Juraci franziu o senho. Você acha que ela está apenas interessada no dinheiro de Cecília? Pior, respondeu Yara. Acho que Felipe está afundado em dívidas que não conhecemos, provavelmente por causa do estilo de vida que levam. Os 70 mil podem ser para cobrir algo urgente, não para lua de mel alguma. Cecília sentiu o sangue gelar. Como descobriu tudo isso? Tenho contatos, respondeu Yara enigmaticamente. E algo me diz que essa história tem ligações perigosas. Nesse momento, Cecília notou um homem que fingia ler jornal algumas mesas adiante, mas cujos olhos ocasionalmente se dirigiam à mesa deles. Não olhem agora, sussurrou, mas acho que estamos sendo observados. Juraci disfarçou, fingindo procurar algo em seu bolso enquanto olhava de soslaio. É o mesmo homem que vi perto da sua casa ontem. Precisamos ser cuidadosos, advertiu Yara, recolhendo o pendrive. Se Bárbara descobrir que estamos investigando, pode acelerar qualquer plano que tenha. Ainda não entendo por que meu filho não vê quem ela realmente é, lamentou Cecília. Amor é cego, respondeu Juraci. E manipuladores são especialistas em isolamento. Ela provavelmente convenceu Felipe que você é o problema. Ao saírem do café, sob guarda-chuvas que mal os protegiam da chuva forte, Cecília tomou uma decisão. Preciso saber mais sobre o Dr. Augusto Ferraz, disse. Se ele deserdou a própria filha, deve haver um motivo grave. É perigoso, alertou Yara. Ferraz é poderoso. Mais perigoso é perder minha família para sempre, respondeu Cecília, determinada. E tenho a sensação que o tempo está se esgotando. Quando se separaram na esquina, nenhum dos 3 percebeu o homem do jornal tirando fotos discretamente com seu celular. Fotos que, horas depois, chegariam ao elegante celular de Bárbara Fontes Mendonça. O escritório do Dr. Augusto Ferraz ocupava o último andar de um edifício imponente na Avenida Paulista. Painéis de madeira escura cobriam as paredes, e o aroma de café prêmio pairava no ar. Cecília esperava na recepção, mãos inquietas sobre a bolsa gasta. Senhora Mendonça. A secretária chamou. Dr. Ferraz vai recebê-la agora. Augusto Ferraz, 75 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados, levantou-se quando Cecília entrou. Algo em seus olhos, surpresa? Reconhecimento? Fez Cecília hesitar. Sente-se, por favor, ele disse com voz grave. Confesso que fiquei intrigado com seu pedido de reunião. Cecília respirou fundo. Dr. Ferraz, vi falar sobre Bianca. Ou Bárbara, como ela se chama agora. A expressão do advogado endureceu instantaneamente. Minha filha e eu não mantemos contato há uma década. Ela é casada com meu filho, explicou Cecília. E temo que esteja manipulando-o, isolando-o de mim. Ferraz estudou Cecília por um longo momento. Senhora Mendonça, não sei o que espera conseguir aqui, mas devo alertá-la, afaste-se de Bianca enquanto pode. Por quê? Porque ela destrói tudo que toca. A dor na voz dele era palpável. Minha esposa morreu de desgosto pelos esquemas de Bianca. Ela roubou clientes, falsificou documentos, seduziu um juiz casado para obter vantagens. Cecília sentiu o estômago afundar. Meu filho não sabe de nada disso. Nem saberá, respondeu Ferraz, amargo. Bianca é mestra em criar uma imagem perfeita enquanto destrói vidas nos bastidores. Preciso proteger meu filho, insistiu Cecília. E minha neta. Tenha cuidado. Se ela descobrir que você está investigando seu passado. Ele não completou a frase, mas o aviso estava claro. Ao sair do escritório, Cecília congelou. No corredor, Bárbara esperava, braços cruzados, olhar gelado. Então é isso que faz pelas costas? Procura meu pai para espalhar mentiras sobre mim? Cecília endireitou os ombros. Bárbara, precisamos conversar civilizadamente.
Não temos nada para conversar. Você provou sua deslealdade. Bárbara aproximou-se, voz baixa mas cortante. Acha mesmo que meu pai é confiável? Um homem amargo que me culpa por seus próprios fracassos. Ele parecia sinceramente preocupado. Ele é um manipulador, assim como você. Os olhos de Bárbara brilhavam perigosamente. Sabe o que Felipe vai pensar quando souber que você anda conspirando com meu pai contra mim? Não estou conspirando contra ninguém, defendeu-se Cecília. Só quero entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você não suporta ver seu filho feliz com outra mulher. É possessiva, controladora. Felipe surgiu no corredor nesse momento, rosto pálido de raiva. Moi? O que está fazendo aqui? Bárbara imediatamente assumiu uma postura de vítima, olhos marejados. Ela veio falar com meu pai, querido. Tentar virá-lo contra nós. Não é verdade, Felipe, protestou Cecília. Há coisas que você precisa saber sobre. Chega, interrompeu Felipe. Primeiro se recusa a nos ajudar, agora isso? Você se tornou uma estranha, mãe. As palavras atingiram Cecília como pedras. Filho, por favor. Vamos, Bárbara. Felipe passou o braço pelos ombros da esposa. Não precisamos disso. Enquanto se afastavam, Bárbara olhou para trás, por cima do ombro. O sorriso que enviou a Cecília não continha nada além de triunfo. Sozinha no corredor, Cecília percebeu, a guerra estava declarada. E seu primeiro movimento havia sido desastroso. O cheiro de jabuticabas maduras preenchia o ar da pequena chácara em Embu das Artes. Sentada na varanda de madeira, Dona Jurema, 87 anos, balançava-se lentamente em sua cadeira de balanço enquanto observava Cecília com olhos ainda afiados apesar da idade. Então é você a sogra da Bianca, disse a anciã, sua voz surpreendentemente forte. Ou Bárbara, como ela se chama agora. Cecília assentiu, segurando uma caixa metálica que Yara havia conseguido após dias de investigação. Dona Jurema, agradeço por me receber. Disseram-me que a senhora conheceu a família Ferraz por décadas. Fui governanta na casa deles por 40 anos. Vi Bianca nascer, crescer. Jurema suspirou pesadamente. E vi o que ela se tornou. O que há nessa caixa? Perguntou Cecília, olhando para o objeto em seu colo. A verdade, respondeu a idosa simplesmente. Recortes de jornal, documentos, cartas. Coisas que Augusto Ferraz guardava sobre a filha, mas nunca teve coragem de usar. Cecília abriu a caixa com dedos trêmulos. O primeiro recorte mostrava uma manchete discreta: noiva de empresário desaparece após acusações de desvio. A foto mostrava uma Bárbara mais jovem, com outro nome. Esse foi o primeiro golpe documentado, explicou Jurema. Ela seduziu o filho de um industrial, conseguiu acesso às contas da empresa, desviou quase 1 milhão. Quando foi descoberta, desapareceu. Reapareceu em Belo Horizonte com nome novo. Cecília continuou examinando os documentos, cada revelação mais chocante que a anterior. Havia registros de 3 identidades diferentes, 2 investigações policiais arquivadas misteriosamente, e um relatório médico perturbador. Transtorno de personalidade, murmurou Cecília, lendo o diagnóstico. Dr. Ferraz tentou ajudá-la com os melhores médicos, explicou Jurema. Mas Bianca manipulava até os terapeutas. Quando percebeu que o pai começava a entender seu jogo, roubou documentos confidenciais de clientes importantes e os chantageou. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Cecília. E meu filho está casado com ela. Minha neta está sendo criada por ela. O padrão sempre foi o mesmo, continuou Dona Jurema. Ela encontra alguém com recursos, ou potencial de herança. Isola a vítima da família, cria dependência emocional, depois financeira. Quando consegue o que quer, desaparece. Mas ela está com Felipe há 5 anos. Tem uma filha. Essa é a parte que não entendo, admitiu Jurema. Ela nunca ficou tanto tempo antes. Deve haver algo mais valioso em jogo. Cecília sentiu um calafrio. Como meu filho não percebe? Bianca é extremamente inteligente e calculista. Mostra apenas o que os outros querem ver. Nesse momento, Juraci apareceu na varanda, celular na mão, expressão grave. Cecília, temos um problema. Acabo de receber uma ligação da Yara. Bárbara entrou com um pedido de medida protetiva contra você, alegando perseguição e ameaças.
O quê? Isso é absurdo. Tem mais, continuou Juraci sombriamente. Ela também está espalhando para a família que você tem problemas mentais, que está inventando histórias sobre ela por ciúmes. Cecília sentiu o mundo girar. A caixa de documentos em seu colo agora parecia pesar 1 tonelada. Ela está se antecipando, observou Dona Jurema. Sabe que você descobriu a verdade e está criando uma narrativa para desacreditá-la. O que faço agora? Perguntou Cecília, voz trêmula. Lute respondeu a idosa com firmeza. Não pelos 70 mil reais que ela queria. Não pelo seu orgulho ferido. Mas por seu filho e sua neta. Porque se não fizermos nada, Bianca vai destruir suas vidas como destruiu tantas outras. O sol se punha no horizonte, banhando a varanda com luz dourada que contrastava com a escuridão que Cecília sentia crescer em seu coração. A sala de audiências estava silenciosa quando o juiz Tavares anunciou sua decisão. Cecília, sentada rigidamente ao lado de Yara, sentiu cada palavra como uma punhalada. Diante das evidências apresentadas, defiro a medida protetiva solicitada. A senhora Cecília Mendonça deverá manter distância mínima de 200 metros da senhora Bárbara Fontes Mendonça e residência familiar, estando proibida qualquer forma de contato, incluindo mensagens, telefonemas ou intermediários. Bárbara, sentada do outro lado, mantinha uma expressão de vitimização perfeita. Uma lágrima estratégica escorreu por seu rosto enquanto apertava a mão de Felipe, que olhava para o chão, evitando os olhos da mãe. Quanto à visitação da neta, continuou o juiz, fica temporariamente suspensa até a avaliação psicológica da avó. Cecília sentiu o ar fugir de seus pulmões. Sem Maria Luísa? A pequena era seu raio de sol. Meritíssimo, interveio Yara, minha cliente não representa risco algum. Essas acusações são infundadas e... A decisão está tomada, doutora, cortou o juiz. Se tem provas contrárias, apresentem no momento adequado. Ao saírem do tribunal, Cecília viu Felipe e Bárbara entrando em seu carro importado. Por um breve momento, Felipe olhou para trás, e Cecília pensou ver hesitação em seus olhos. Mas Bárbara puxou seu braço, e ele entrou no veículo sem olhar novamente. Isso é só o começo, disse Yara enquanto caminhavam para o estacionamento. Ela vai tentar isolá-la completamente. Já conseguiu, murmurou Cecília, devastada. Não posso ver meu filho, nem minha neta. Ainda temos os documentos de Dona Jurema, lembrou Juraci, que esperava no carro. Podemos entrar com uma contraofensiva. E arriscar piorar tudo, questionou Cecília. Felipe já acredita que estou perseguindo Bárbara. Se aparecer com acusações do passado dela, vou parecer mais desequilibrada ainda. No pequeno apartamento de Cecília, a solidão nunca pareceu tão opressiva. As fotos de Felipe e Maria Luísa nas prateleiras agora eram lembretes dolorosos do que havia perdido. O celular silencioso, sem as ligações animadas da neta perguntando quando a vovó viria visitar. Deitada na cama, Cecília permitiu-se chorar abertamente pela primeira vez. Como tinha chegado a esse ponto? Onde havia errado com Felipe para que ele se virasse tão facilmente contra ela? A campainha tocou, sobressaltando-a. Eram quase 9 da noite. Cautelosamente, Cecília espiou pelo olho mágico. Uma mulher jovem, desconhecida, esperava nervosamente no corredor. Quem é? Perguntou através da porta. Meu nome é Renata Silveira, respondeu a mulher, voz baixa e urgente. Eu fui noiva do Gustavo Meireles. Bianca Ferraz destruiu minha família. Soube que a senhora está passando pelo mesmo. Cecília abriu a porta lentamente, confusa. Como me encontrou? Dona Jurema. Ela me contactou. A mulher olhou para os lados, nervosa. Posso entrar? Não é seguro falar no corredor. Dentro do apartamento, Renata parecia prestes a desmoronar. Bianca, ou Bárbara, ela seduziu meu noivo, conseguiu que ele transferisse a empresa para o nome dela, depois desapareceu com tudo. A família dele perdeu tudo, inclusive a casa. Gustavo, ele não suportou a vergonha e... Sua voz ralhou. Sinto muito, murmurou Cecília, horrorizada. Não estou aqui por vingança, disse Renata, enxugando as lágrimas. Estou aqui porque sei algo que pode ajudar. Algo sobre o plano atual dela. Que plano? Bianca não está atrás apenas do seu dinheiro, senhora Mendonça. Ela descobriu sobre o terreno em Atibaia. Cecília congelou. Como sabe sobre isso?
Ela tem um cúmplice no cartório. O terreno que seu marido deixou, aquele que aparentemente não vale nada? Uma incorporadora quer construir um resort lá. Vale milhões agora. Um raio de compreensão atingiu Cecília. O terreno quase esquecido, herdado do marido, que parecia inútil por décadas. Bárbara de alguma forma descobrira seu valor real antes mesmo de Cecília. Felipe sabe disso. Duvido. Ela provavelmente planeja convencê-lo a pedir que você transfira o terreno para o nome dele, ou melhor, para o nome dos dois. Pela primeira vez em dias, uma pequena chama de esperança acendeu no peito de Cecília. Não por causa do valor do terreno, mas porque finalmente entendia o jogo completo. Obrigada por vir, Renata. Realmente obrigada. Após a partida da visitante, Cecília pegou o telefone. Talvez ainda houvesse uma chance de salvar seu filho e sua neta, antes que fosse tarde demais. A pequena sala nos fundos do escritório de Yara transformou-se no centro de operações. Mapas, documentos e fotos cobriam as paredes, conectados por fios vermelhos como numa cena de filme policial. Cecília, Juraci, Yara e agora Renata estudavam cada peça do quebra-cabeça. O terreno em Atibaia é a chave de tudo, explicou Yara, apontando para uma foto aérea. Confirmei com meus contatos na prefeitura. Uma construtora internacional está comprando todas as propriedades da região para um megaprojeto. Ofereceram 12 milhões pelo seu terreno há 3 meses. Mas nunca recebi essa proposta, protestou Cecília. Exatamente. Alguém interceptou. E aposto que foi o mesmo amigo de Bárbara no cartório que forneceu a informação para ela em primeiro lugar. Juraci, que estivera silencioso, finalmente falou. O pedido de 70 mil para a lua de mel foi só uma isca. Ela queria ver se você cederia facilmente a pressões financeiras. O verdadeiro alvo sempre foi o terreno. Precisamos de provas concretas, insistiu Yara. Acusações não bastam, especialmente com a medida protetiva em vigor. Tenho uma ideia, disse Renata timidamente. A jovem parecia ter ganhado confiança nos últimos dias. E se vazássemos a informação sobre o valor do terreno, mas com um valor muito maior do que o real? Como assim? Perguntou Cecília. Espalhe que recebeu uma oferta de 20 milhões, não 12. E que está considerando aceitar. Renata olhou para os outros. Conheço Bianca. Ela não resistirá à ganância. Vai acelerar qualquer plano que tenha. É arriscado, ponderou Yara. Mas pode funcionar. Precisamos de mais, interveio Juraci. Algo que abra os olhos de Felipe definitivamente. Cecília mordeu o lábio, pensativa. E se pudéssemos provar que ela ainda mantém contato com seus antigos cúmplices? Que tudo o que aconteceu antes pode acontecer novamente. Um silêncio reflexivo tomou a sala, quebrado pelo toque do celular de Yara. Ela atendeu, escutou brevemente e seu rosto mudou. Era meu contato no juizado, disse após desligar. Bárbara entrou com um pedido para declaração de incapacidade mental contra você, Cecília. Alegando demência precoce e paranoia. Cecília empalideceu. Ela quer me internar. Quer o controle legal dos seus bens, como parente mais próximo através de Felipe. Meu Deus, murmurou Juraci. Ela é mais perigosa do que pensávamos. Precisamos agir agora, decidiu Cecília, uma nova determinação em sua voz. Não por vingança, mas para proteger meu filho e minha neta. Naquela mesma noite, o plano foi posto em movimento. Um vazamento confidencial sobre a oferta milionária pelo terreno em Atibaia chegou estrategicamente aos ouvidos certos. Renata ativou contatos antigos para monitorar as reações de Bárbara. Yara preparou medidas legais de emergência. Em seu apartamento, preparando-se para dormir, Cecília encontrou uma pequena surpresa sob seu travesseiro. Um desenho colorido de uma borboleta, com a letra infantil de Maria Luísa e as palavras Te amo, vovó. Junto, um bilhete em letra adulta. Josefa, a empregada, trouxe escondido. A menina sente sua falta. Cecília abraçou o desenho contra o peito, lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de determinação. Pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente, pronta para a batalha que viria. No outro lado da cidade, o celular de Bárbara acendia com uma mensagem. Soube da oferta pelo terreno. 20 milhões muda tudo. Precisamos conversar. Seu sorriso. E quanto digitava uma resposta,
Não tinha nada de caloroso. Chuva forte castigava as janelas do restaurante exclusivo no Itaim Bibi. Em uma mesa discreta nos fundos, Felipe remexia a comida sem apetite enquanto Bárbara falava animadamente. Imagina, querido, poderíamos finalmente comprar aquela casa em Campos do Jordão. Maria Luísa teria um quarto só para os brinquedos. Ela tomou um gole de champanhe. Tudo o que precisamos é convencer sua mãe a transferir o terreno para nosso nome. É o mínimo que ela pode fazer depois de todo o drama que criou. Felipe franziu o senho. Não sei, Bárbara. Mamãe parece realmente magoada. E essa história de terreno valendo milhões apareceu do nada. Confie em mim, querido. Tenho contatos no mercado imobiliário. A oferta é real. Bárbara cobriu a mão dele com a sua. Sua mãe está ficando confusa. É a idade. Você viu como ela tem inventado histórias sobre mim. O juiz concordou que ela precisa de avaliação psicológica. Ainda assim, parece errado. Felipe interrompeu Bárbara, seu tom endurecendo sutilmente. Pense em nossa filha. No futuro dela. Sua mãe nunca usará esse dinheiro. Vai morrer deixando tudo para alguma instituição de caridade, enquanto sua própria neta poderia ter uma vida melhor. A expressão de Felipe vacilou entre dúvida e culpa. Nesse momento, seu celular vibrou com uma notificação. Ao verificá-lo, seu rosto empalideceu. O que foi? Perguntou Bárbara, tentando espiar a tela. Nada, respondeu ele rapidamente, guardando o aparelho. Só trabalho. Mas não era trabalho. Era uma mensagem anônima com um vídeo anexado. Bárbara, naquela mesma manhã, encontrando-se secretamente com um homem em um café. O áudio era claro. Quando conseguirmos o terreno, transferimos imediatamente para offshore. O velho pode ser um problema, mas a sogra estará fora do jogo em breve. Felipe sentiu náuseas. Queria confrontá-la imediatamente, mas algo o deteve. Precisava de tempo para pensar, para entender. Preciso ir ao banheiro, murmurou, levantando-se. No banheiro luxuoso e vazio, Felipe assistiu ao vídeo novamente. A voz de Bárbara, o plano frio, a menção à sua mãe. Era inegável. Mas quem havia enviado aquilo? E por quê? Outra mensagem chegou. Há mais. Muito mais. Ela não é quem você pensa. Encontre-me amanhã, 10 horas, Parque do Ibirapuera, próximo ao lago. Venha sozinho. Felipe lavou o rosto com água fria, tentando organizar os pensamentos. Por anos, acreditara em cada palavra de Bárbara sobre sua mãe ser controladora, instável, possessiva. Agora, dúvidas surgiam como bolhas em água fervente. Ao retornar à mesa, forçou um sorriso. Desculpe a demora. Tudo bem, querido? Perguntou Bárbara, estudando. Só cansado. Trabalho, você sabe. Felipe bebeu seu vinho de um gole. Sobre o terreno, talvez você esteja certa. Vou conversar com mamãe. O sorriso de Bárbara iluminou seu rosto. Sabia que entenderia. Podemos ir amanhã mesmo. Não, respondeu Felipe rapidamente. Deixe-me fazer isso sozinho. Ela será mais receptiva. Algo passou pelos olhos de Bárbara, desconfiança? Mas logo desapareceu. Claro, querido. Como preferir. No caminho para casa, no banco traseiro do táxi, Felipe enviou uma mensagem para sua mãe, a primeira em semanas. Preciso te ver. Importante. Amanhã, depois do almoço. A resposta veio quase imediatamente. Sempre, filho. Te espero. Aquela noite, deitado ao lado de Bárbara que dormia tranquilamente, Felipe encarou o teto, repassando mentalmente os últimos 5 anos. Pequenas inconsistências, comentários estranhos, dinheiro que desaparecia inexplicavelmente. Peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixaram completamente. Seu telefone vibrou silenciosamente. Uma última mensagem do remetente misterioso. Cuidado com o que diz a ela. Muito em jogo. Vidas em risco. Felipe sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Vidas em risco? O que exatamente Bárbara estava planejando? E quão cego ele havia sido? Cecília arrumava nervosamente as xícaras de café pela 3ª vez. Felipe viria em menos de 1 hora. Depois de semanas sem ver o filho, mal conseguia conter a ansiedade. Respire fundo, aconselhou Juraci, sentado à mesa da cozinha. Lembre-se do plano. Não o confronte diretamente sobre Bárbara. Deixe-o falar primeiro.
E se ele vier só para pedir o terreno? E se ainda acredita nas mentiras dela? Então mostramos as provas, uma de cada vez. O vídeo do encontro dela com Kardec, os documentos de Dona Jurema, os depoimentos das vítimas anteriores. A campainha tocou, fazendo Cecília saltar. Estava 15 minutos adiantado. Vai dar tudo certo, assegurou Juracy, apertando sua mão antes de se retirar para o quarto, de onde poderia ouvir a conversa sem ser visto. Cecília abriu a porta, coração na garganta. Mas não era Felipe. Maria Luísa, exclamou surpresa. A menina de 7 anos lançou-se em seus braços. Vovó. Senti tanta saudade. Atrás dela estava Josefa, a empregada da casa de Felipe e Bárbara. Desculpe aparecer sem avisar, Dona Cecília. A menina não parava de chorar querendo ver a senhora. E com a patroa fora o dia todo em reuniões. Você não devia. Começou Cecília, preocupada com a medida protetiva, mas não conseguiu terminar. Abraçar a neta era como respirar novamente após semana submersa. Vovó, por que você não visita mais? Mamãe disse que você está doente da cabeça, mas você parece bem. O comentário inocente atingiu Cecília como uma facada. Não estou doente, querida. Só, houve um mal-entendido entre adultos. Papai chora escondido no escritório, continuou a menina com a brutal honestidade infantil. E mamãe grita no telefone quando acha que ninguém está ouvindo. Cecília trocou olhares significativos com Josefa, que assentiu discretamente, confirmando. A patroa tem agido estranho, murmurou a empregada. Tranca documentos no cofre, tem reuniões secretas. E ontem ouvi uma discussão feia entre ela e o Sr. Felipe. Nesse momento, o telefone de Cecília tocou. Era Felipe. Mãe, sua voz soava tensa. Estou atrasado. Algo aconteceu. O que foi, filho? Não posso falar agora. Bárbara. Ela descobriu que tenho me encontrado com pessoas que estão investigando seu passado. Está furiosa, ameaçando levar Maria Luísa para fora do país. Cecília sentiu o sangue gelar. Felipe, Maria Luísa está aqui comigo agora. Josefa a trouxe. Um momento de silêncio chocado. Graças a Deus, ele finalmente disse, voz embargada. Mãe, fui um idiota. Um cego. Tudo o que você tentou me dizer, era verdade. Filho, onde você está? No escritório de um detetive particular. Descobrimos coisas terríveis, mãe. Bárbara tem uma identidade falsa, um plano para se apropriar do terreno, transferi-lo para uma empresa offshore e desaparecer. Há ordens de prisão contra ela em 2 estados, sob outros nomes. Felipe, venha para cá imediatamente. Traga tudo o que descobriu. Estou a caminho. E mãe, me perdoe. Após desligar, Cecília chamou Juracy, que ouvirá tudo. Precisamos agir rápido, disse ele. Se Bárbara perceber que perdeu o controle da situação, pode fazer algo desesperado. Como confirmando seus temores, o celular de Josefa tocou. A empregada atendeu, ouviu por alguns segundos, e seu rosto empalideceu. É a vizinha, disse, cobrindo o bocal. Dona Bárbara chegou em casa furiosa, está quebrando tudo, gritando pelo Sr. Felipe e por Maria Luísa. Ela não pode nos encontrar aqui, disse Cecília, abraçando a neta protetoramente. Precisamos ir para um lugar seguro. Minha casa, sugeriu Juracy. Felipe sabe o endereço, e Bárbara não. Em 20 minutos, estavam todos no amplo apartamento de Juracy no Jardim Paulista. Maria Luísa, alheia à gravidade da situação, assistia desenhos na televisão enquanto os adultos planejavam os próximos passos. Felipe disse que encontrou um detetive, comentou Juracy. Aposto que foi obra da Iara. O importante é que ele finalmente viu a verdade, respondeu Cecília. Agora precisamos proteger Maria Luísa e garantir que Bárbara enfrente a justiça. Quando a campainha tocou, todos congelaram. Juracy verificou pelo olho mágico e abriu a porta. Felipe entrou, parecendo exausto e devastado. Ao ver a filha, correu para abraçá-la. Papai! Exclamou Maria Luísa alegremente. Depois, Felipe virou-se para a mãe. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Mãe, foi tudo que conseguiu dizer antes que sua voz raiasse. Cecília abriu os braços, e seu filho, não mais o homem traído, manipulado, mas o menino que ela criará com tanto amor, caiu em seu abraço, soluçando como não fazia desde criança.
Eu sei, sussurrou ela, acariciando-se os cabelos. Eu sei. Pela janela, o sol da tarde finalmente rompia entre nuvens pesadas, lançando raios dourados sobre a família reunida. A tempestade ainda não havia passado completamente, mas pela primeira vez em meses, Cecília sentiu esperança genuína. A luxuosa sala de conferências do escritório de advocacia Mendes e Associados vibrava com tensão contida. De um lado da longa mesa de mogno, Cecília, Felipe, Yara e Juracy aguardavam silenciosamente. Do outro lado, Bárbara, elegantemente vestida como sempre, estava acompanhada de seu advogado, um homem de expressão dura. No centro, Dr. Ricardo Mendes, um respeitado mediador, organizava documentos. Agradeço a presença de todos, começou ele. Esta reunião foi solicitada para tentarmos uma resolução extrajudicial para a situação complexa que se desenvolveu. Bárbara ajustou-se na cadeira, exibindo uma confiança que não combinava com alguém cuja vida estava desmoronando. Não há nada para resolver, declarou friamente. Meu marido teve um surto de paranoia, influenciado pela mãe mentalmente instável. Quero apenas que minha filha seja devolvida e que a medida protetiva contra minha sogra seja reforçada. Felipe, que mal conseguia olhar para a esposa, finalmente levantou os olhos. Bárbara, chega de mentiras. Sabemos tudo. Sobre seu passado, suas identidades anteriores, seus planos para o terreno em Atibaia. Fantasias, retrucou ela, revirando os olhos. Você precisa de ajuda psicológica, Felipe. Yara empurrou uma pasta para o centro da mesa. Talvez estes documentos ajudem a esclarecer as fantasias. Ordens de prisão para Bianca Ferraz em Minas Gerais por estelionato. Para Amanda Quadros no Rio Grande do Sul por falsidade ideológica. Ambas com digitais que coincidem perfeitamente com as suas, senhora Bárbara. O advogado de Bárbara folheou os documentos rapidamente, sua expressão endurecendo. Minha cliente não vai comentar sobre essas acusações infundadas sem a devida análise. Não precisa comentar, interveio Cecília calmamente, falando pela primeira vez. Seu pai, Dr. Augusto Ferraz, já forneceu um depoimento completo. A menção ao pai fez Bárbara perder momentaneamente a compostura. Meu pai é um velho rancoroso que... A porta se abriu, interrompendo-a. Augusto Ferraz, 75 anos, entrou apoiado em uma bengala, seguido por Renata Silveira, surpreendentemente, o juiz Tavares que havia concedido a medida protetiva contra Cecília. Desculpem o atraso, disse o Dr. Ferraz gravemente. Mas achei importante trazer algumas pessoas que têm interesse nesta discussão. Bárbara empalideceu visivelmente. O que é isso? Uma emboscada? Isso, minha filha, respondeu Augusto com voz pesada, é o fim do jogo. O juiz Tavares se aproximou da mesa. Senhora Fontes, ou devo dizer, senhora Ferraz, estou aqui não como juiz, mas como testemunha. Reconheci a senhora na audiência da medida protetiva, mas precisava de confirmação antes de agir. A senhora seduziu e chantageou meu irmão há 10 anos, destruindo seu casamento e carreira. Isso é difamação, protestou o advogado de Bárbara. Minha cliente vai processar todos vocês. Seu cliente vai para a prisão, corrigiu Yara, empurrando outro documento sobre a mesa. Mandado de prisão preventiva assinado esta manhã. Por fraudar documentos cartoriais relacionados ao terreno em Atibaia, entre outros crimes. Bárbara levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Por um momento, todos viram além da fachada elegante, vislumbrando a fúria e desespero em seus olhos. Vocês não entendem. Eu merecia aquele dinheiro. Todos vocês, vivendo suas vidinhas privilegiadas, nunca souberam o que é lutar para sobreviver. E isso justifica destruir famílias? Perguntou Felipe, voz embargada. Mentir para mim por 5 anos? Usar nossa filha como arma? Maria Luísa foi um acidente útil, respondeu Bárbara cruelmente. Precisava de algo para mantê-lo conectado. Para garantir acesso aos seus bens, à sua herança. A confissão chocou a todos. Felipe cobriu o rosto com as mãos. E quanto aos outros? Perguntou Cecília. O empresário que se matou depois que você o arruinou? A família em Belo Horizonte que perdeu tudo. Danos colaterais, respondeu Bárbara friamente. O mundo é dos fortes, dos espertos. Vocês são todos patéticos com sua moralidade de classe média. 2 policiais entraram discretamente na sala, posicionando-se atrás de Bárbara.
Senhora Bianca Ferraz, disse um deles formalmente, está detida por múltiplas acusações de fraude, falsidade ideológica, extorsão e tentativa de apropriação indébita. Enquanto os policiais a algemavam, Bárbara manteve os olhos fixos em Cecília. Como soube? Perguntou finalmente. Como descobriu tudo? Cecília sustentou seu olhar. Aquela ligação que fiz na noite em que você e Felipe me ameaçaram. Liguei para o único número que jurei nunca usar, o de uma antiga colega que se tornou investigadora particular. Você escolheu a vítima errada, Bárbara. Escolheu uma mãe. Enquanto Bárbara era levada, seu último olhar para Felipe continha não arrependimento, mas raiva por ter perdido. O advogado a seguiu rapidamente, abandonando a defesa impossível. Na sala agora silenciosa, Felipe olhava fixamente para a mesa. Como digo a Maria Luísa que sua mãe foi presa? Como explico que tudo era mentira? Cecília colocou a mão sobre a do filho. Com honestidade, amor e tempo. Estaremos ao seu lado. Todos nós. Obrigado, mãe. Felipe ergueu os olhos marejados. Por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Do lado de fora da sala, o som distante de sirenes marcava o fim de um capítulo doloroso e o início incerto de outro. Mas pela primeira vez em muito tempo, a família enfrentaria o futuro unida. 6 meses depois, o aroma de churrasco e risadas preenchia o quintal da nova casa de Cecília nos arredores de São Paulo. Uma casa modesta comparada ao que poderia ter comprado com parte dos 12 milhões recebidos pela venda do terreno em Atibaia, mas perfeita para os domingos em família. Felipe virava cuidadosamente as carnes na churrasqueira enquanto Maria Luísa corria pelo jardim com seu novo cachorro, um vira-lata carinhoso adotado do abrigo local. Ao redor da mesa na varanda, Juraci, Yara, Renata, e até mesmo o Dr. Ferraz conversavam animadamente. Ainda não acredito que você doou metade do dinheiro para instituições de apoio a vítimas de fraudes financeiras, comentou Yara, servindo-se de salada. Cecília sorriu, observando a neta brincar. O dinheiro nunca foi importante para mim. O que tenho agora, minha família de volta, minha neta feliz, isso não tem preço. E os outros 6 milhões? Perguntou Juraci com uma piscadela. Bem investidos, respondeu Cecília. Metade em um fundo para a educação de Maria Luísa, que ela só poderá acessar aos 25 anos. O restante, bem, finalmente posso fazer aquela viagem ao Japão que sempre sonhei. E ajudar Felipe a reconstruir sua vida. O filho de Cecília aproximou-se, carregando uma bandeja com carnes. Aos 35 anos, parecia mais maduro agora, os olhos carregando tanto sabedoria quanto cicatrizes. O almoço está servido, anunciou. Enquanto todos se serviam, Maria Luísa sentou-se ao lado da avó. Vovó, conta aquela história de novo? De como você salvou o papai da bruxa má. Cecília trocou olhares com Felipe. Haviam decidido ser honestos com a menina sobre o que acontecerá, numa versão apropriada para sua idade. Não foi bem uma bruxa, querida, corrigiu gentilmente. Sua mãe é uma pessoa que fez escolhas muito erradas. E agora ela está na prisão, completou a menina com a franqueza infantil. Mas não é para sempre, né? Não, confirmou Felipe. Mas quando ela sair, muitas coisas serão diferentes. Bárbara, ou Bianca, seu nome real, havia sido condenada a 8 anos de prisão por múltiplos crimes. O julgamento revelara uma história de infância traumática que, embora não justificasse seus atos, ajudara todos a compreender como alguém podia se transformar em manipuladora tão habilidosa. Dr. Ferraz, que lentamente reconstruía algum tipo de relacionamento com sua filha através de visitas mensais à prisão, ergueu sua taça. Proponho um brinde. A verdade, que por mais dolorosa que seja, sempre liberta. A família, acrescentou Felipe, olhando para sua mãe com gratidão. Que pode ser quebrada mas também reconstruída. A coragem, completou Cecília, abraçando a neta. De enfrentar o que tememos, de perdoar, e de seguir adiante. Mais tarde, enquanto o sol se punha e os convidados se despediam, Felipe e Cecília ficaram sozinhos na varanda, observando Maria Luísa adormecer no sofá da sala, exausta das brincadeiras. Sabe o que mais me impressiona em você, mãe? Disse Felipe suavemente. Sua capacidade de perdoar. Não só a mim, que fui um filho terrível, mas até mesmo de encontrar compaixão por Bárbara, apesar de tudo. Não confunda perdão com ingenuidade, respondeu Cecília. Perdoei para me libertar do ódio,
não para permitir novas feridas. Aprendi que podemos entender alguém sem aceitar suas ações. Felipe assentiu, pensativo. Ainda me pergunto como fui tão cego. O amor faz isso conosco, disse ela simplesmente. Nos faz ver o que queremos ver, acreditar no que precisamos acreditar. Aqueles 70 mil reais. Felipe balançou a cabeça, rindo sem humor. Parece absurdo agora. Como uma quantia que parecia tão importante pôde desencadear tudo isso? Não foi o dinheiro, corrigiu Cecília. Foi minha recusa em ser controlada, manipulada. Foi estabelecer um limite que desencadeou tudo. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a aparecer. Cecília pensou em como a vida podia mudar em apenas 6 meses. Da solidão e desespero à paz e reconciliação. Da traição mais dolorosa ao perdão mais libertador. Vou colocar Maria Luísa na cama, disse Felipe, levantando-se. Sozinha na varanda, Cecília olhou para o céu estrelado e para o pequeno broche de borboleta que ainda usava. Símbolos de transformação, de recomeço. De uma mulher que, aos 65 anos, teve coragem de dizer não e enfrentar as consequências, por mais dolorosas que fossem. A mensagem de seu filho ainda ecoava em sua memória: se não pagar, esqueça que tem família. Ele estava errado. A verdadeira família não era construída sobre chantagem ou dinheiro, mas sobre amor, respeito, quando necessário, coragem para lutar pelo que é certo. Uma estrela cadente cortou o céu, e Cecília sorriu. Não precisava fazer um pedido. Já tinha tudo o que realmente importava: